Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Meeting Office Connection. Nós estamos na 4ª temporada e temos 8 convidados especiais que vão participar do programa com a gente. Espero que vocês gostem do conteúdo, são todos conteúdos altamente relevantes para vocês que nos assistem e nos seguem nos nossos canais e nas mídias sociais. Esperamos que vocês gostem e aproveitem essa série de entrevistas. Aproveitando, eu queria agradecer aí todo o patrocínio da Cavalete e acompanhe agora o programa que vai ao ar. Olá, hoje mais um dia especial aqui no Meeting Office Connection. Nós trouxemos um convidado especialíssimo, é o arquiteto Eduardo Ronchetti. Como vai, Eduardo? Seja muito bem-vindo e espero que você realmente possa passar todo esse seu conhecimento, principalmente nesta área de acessibilidade que ela é tão rica. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer, Karen, estar com vocês. Ronchetti, um prazer estar com você. Obrigado, Luiz. Obrigado, Karen. Uma alegria estar com vocês. Deixa eu fazer a minha descrição. Eventualmente, alguns colegas com deficiência visual nos assistindo. Eu sou um rapaz de pele clara, tenho olhos azuis. Eu estou usando um óculos com aros azuis. Tenho cabelos castanhos, alguns cabelos brancos já aqui, fruto de tanto trabalho aí na área da acessibilidade. Estou na posição sentado, vestindo um blazer preto, um cinza escuro com uma camisa azul, ao lado de 2 colegas. E aqui um fundo maravilhoso, estamos num estúdio maravilhoso com uma poltrona cinza clara nos fundos aqui da cidade de São Paulo. Bom, uma honra estar com vocês aqui, um grande prazer para a gente conversar sobre esse tema hoje, sobre a acessibilidade. Eu adorei a sua entrada, porque é assim mesmo. A gente sempre imagina que do outro lado tem uma pessoa que está enxergando absolutamente tudo. Então, eu também vou me descrever, se você me permitir. Por favor. Eu sou Karen Gucci, eu sou loira, tenho olhos verdes. Hoje eu estou com um blazer preto e uma blusa de tom pink, porque eu gosto de cor. Sou uma pessoa sorridente e estou muito feliz em poder me descrever para você. Onaga, descreva-se. Eu sou Luiz Onaga, eu sou sócio do Gustavo Siglo, do Office Connection. Eu sou de descendência japonesa e estou vestido aqui de jeans e uma camisa meio lilás, vamos dizer, e estou aqui com muito prazer conversando com o Ronchetti. Obrigado. O que é ser um arquiteto especialista em acessibilidade? Bom, nos dias de hoje é mostrar que nós estamos vivendo uma mudança de cultura. Eu costumo muito dizer o seguinte: a deficiência não está na pessoa, não está. A deficiência está na barreira física que impede a participação das pessoas na sociedade em igualdade de oportunidade. Então, a partir do momento em que eu consigo transmitir essa visão para um arquiteto, para um profissional, né, que projeta as nossas cidades, as nossas edificações, a gente começa a entender que nós estamos projetando para todas as pessoas. Na medida em que eu elimino barreira física, alargo os corredores, nenhum desnível acima de 5 milímetros pode existir. E na medida em que eu elimino essas barreiras físicas, eu estou permitindo a igualdade de oportunidade. Então, assim, hoje, trabalhar na área da acessibilidade, né, como um especialista, nada mais é do que mostrar que estamos vivendo uma nova forma da gente projetar as edificações. Que maravilha. Como você vê isso numa cidade como São Paulo? Bom, é um desafio, né? Mas não, além de São Paulo, eu acho que o nosso país hoje ele vive essa mudança de cultura. Sim. Porque além da deficiência não estar na pessoa, é muito importante o arquiteto, o engenheiro, o colega que está nos assistindo, o gestor de um hotel, de um shopping, entender uma coisa importante. A acessibilidade está no detalhe. Não existe edificação metade acessível. Marca isso, você que está nos assistindo.
Por quê? Porque se eu não tenho o braço esquerdo, por exemplo, e eu vou subir uma escada, eu vou me apoiar num corrimão do lado direito. Agora, na mesma escada, se eu não tiver o braço direito, por exemplo, eu vou me apoiar só que num outro corrimão, agora do lado esquerdo. Uma pessoa com baixa estatura, nessa escada, precisa de um corrimão inferior. Ou seja, essa escada, além disso, vamos avançar, uma pessoa com baixa visão, ela, para identificar os degraus, ela precisa que o degrau esteja sinalizado com uma sinalização visual. Então, a acessibilidade ela está no detalhe. No detalhe, no corrimão com 2 alturas, na sinalização visual, e não existe edificação metade acessível. Hoje, o gestor de um shopping, ele pensa assim, bom, mas eu tenho acessibilidade, eu tenho uma rampa, eu tenho um sanitário acessível. Mas o alarme, tem um alarme de emergência lá dentro, porque se a pessoa cair nesse sanitário, ela tem como pedir ajuda? Sim. Então, não existe edificação metade acessível. Então, assim, na cidade de São Paulo hoje, eu tenho feito esse esforço, essa missão. Para mim, a acessibilidade é uma missão dada, né? De mostrar que a deficiência não está na pessoa e que não existe edificação metade acessível. Eu preciso, sim, atender a todos os itens das normas técnicas para dizer, olha, minha edificação hoje, ela atende à acessibilidade. Mas assim, o que é atender à acessibilidade, né? O que é dizer, a minha edificação está acessível? Muitos comentam assim comigo, Edu, eu não recebo pessoas com deficiência, então eu não preciso adaptar a minha edificação. Isso é mais comum do que a gente imagina. Sim. Edu, eu não preciso adaptar. Então, eu não preciso adaptar porque eu não recebo pessoas com deficiência. Então, só que lembra uma coisa importante. A acessibilidade, ela não é por demanda. Não é assim, se eu recebo pessoas, eu adapto a edificação. Sim. Não, é o contrário. Eu tenho que deixar a edificação preparada para receber as pessoas, independente da sua deficiência. Só que tem um detalhe nisso que eu também acho que é interessante comentar. Quando eu falo, porque as pessoas comentam comigo assim, Luiz, Karen, Edu, seu trabalho é, nossa, que trabalho lindo, trabalho nobre, mas é uma minoria, né? Você está trabalhando para uma minoria de pessoas em cadeira de rodas. Uhum. E eu penso, então vamos primeiro, vamos olhar o censo do IBGE. Vamos lá, a gente abre o censo do IBGE e a gente percebe uma coisa, Luiz. Karen, tem pelo menos 30% de habitantes, 30% de vizinhos, amigos, familiares, colegas que não conseguem sair de casa. Por quê? Porque eu tenho um degrau, porque a calçada não é acessível, porque na entrada da loja tem um degrau e ninguém quer passar constrangimento na hora de entrar num restaurante. Por favor, você pode trazer uma rampa móvel para eu entrar, para eu consumir? É muito constrangedor. Isso. Então, o que acontece? Numa cidade como São Paulo é um grande desafio, sim, mas acho que todas as cidades no Brasil enfrentam esse desafio hoje. É por isso que não pode mais ter nenhum projeto aprovado sem acessibilidade, nenhum habite-se, nenhum alvará de funcionamento pode ser emitido sem acessibilidade hoje. Por quê? Porque nós temos 30%, pelo menos, de pessoas que não conseguem sair de casa porque eu não tenho acessibilidade. Bom, Edu, mas e os outros 70%? É muita gente, são muitos detalhes, né, para eu atender para 30%? Pois é, Karen, mas nós não falamos das pessoas idosas, né, das pessoas que também, com mais de... Bom, primeiro, parêntese, para mim, pessoa idosa tem 95 anos, né? Por favor, né? Não vem com essa de 60 anos, porque não existe. Bom, minha mãe me ligou ontem, falou assim, olha, eu já comprei um cruzeiro, tô indo para Barcelona, vou ficar 15 dias navegando num navio. Eu falei, mãe, ela falou, eu só tô te comunicando. Ela falou, eu não tô te convidando. Não se preocupe. Mas o que é isso, Karen? É o exercício da liberdade, né? É a pessoa falar, olha, eu vou. Eu tenho essa condição, esse direito, eu quero, né, ter isso. Só que isso pode ser impedido pelo quê? Pelas barreiras físicas, sim, pelas barreiras arquitetônicas. Bom, então a gente pega 30% de pessoas com algum tipo de deficiência, mais os idosos? 15%, pelo menos, de pessoas com mais de 60 anos. Nós já temos aí 45%.
né? Ou seja, queria dizer uma coisa importante para vocês e para nós aqui. Se o ambiente não é acessível, aí ele está atendendo uma minoria. É diferente. Mas, Edu, eu não vejo as pessoas com deficiência. Pois é, se enquanto eu não eliminar as barreiras físicas, essas pessoas não vão sair de casa. Não. Uma vez eu dei um curso, falando de ambientes corporativos, né? Eu dei um curso de acessibilidade para um grande grupo de restaurantes no Brasil, né? Esses que têm uns containers e tal. E eu dei um curso para eles lá, para os diretores do grupo de restaurantes. Eu entrei no curso falando assim: bom dia, eu vim trazer 30% a mais de clientes no restaurante de vocês. Ah, que ótimo. Cara, e o gestor... o gestor da edificação, o diretor lá, o diretor que fica procurando terreno no Brasil inteiro lá para construir os restaurantes, ele falou: Edu, o que você está falando? Eu falei: eu estou falando de acessibilidade. Nessa época nós estávamos em Curitiba, o curso era em Curitiba. Aí eu falei assim para ele, vamos abrir o censo do IBGE aqui em Curitiba, 35% de pessoas com deficiência na cidade. Eu falei: olha, enquanto você... Se você chegar aqui e falar: o meu restaurante tem a senha em braille para a pessoa pegar o lanche, não tem nenhum desnível, tem uma sinalização sonora para a pessoa cega, o balcão é rebaixado, a mesa permite uma pessoa... Eu falei isso para ele: aonde você acha que essas pessoas vão almoçar, jantar, tomar um café, se reunir? No seu restaurante. Ele falou: Edu, eu entendi o que é acessibilidade. Porque a gente acha, Karen, que acessibilidade é assistencialismo, né? Não. Mas não é. Ela faz parte da economia do país, né? O que você acha que restringe as pessoas? Financeiramente é muito caro transformar um ambiente corporativo, hospitalar ou escolar. É muito caro fazer isso? Eu escrevi no meu livro isso, né? A resistência do cliente é a falta do conhecimento, não é o recurso. Olha, inclusive, o Ministério, vamos pensar assim, vamos imaginar uma edificação que esteja sendo exigida, né, para ser acessível por um órgão, um Ministério Público, por exemplo. O Ministério Público, ele chega para a gente e fala assim: olha, acessibilidade é obrigatória. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer, né? Muito bem, eu te dou um prazo. Você quer 2 anos, 5 anos? Eu te dou o prazo. Mas você tem que garantir a igualdade de oportunidade, o direito de ir e vir. Sim. Então, assim, e a sua pergunta é muito interessante, porque a única forma de você não adaptar uma edificação é quando há um impedimento técnico numa edificação existente, quando afeta a estrutura. Ah, eu tenho uma laje protendida, se eu abrir um buraco nessa laje para pôr um elevador, vai afetar a estrutura da edificação. Ok, você pode fazer uma justificativa técnica para isso, né? Eu sou um consultor do Grupo Boticário, por exemplo. Eles têm 4.000 lojas. Algumas lojas têm um degrau que é uma viga baldrame na entrada da loja. Aí eu digo: tudo bem, vamos fazer uma rampa por fora, vamos tentar uma rampa na calçada, né, como uma medida alternativa. Sim. Ah, mas Edu, eu tenho que colocar um elevador que vai me custar 50, 100 mil reais. Eu não tenho esse dinheiro. Pois é, eu posso te dar um prazo para você, mas o acesso ao ambiente ele é obrigatório. Mas eu acho que o mais importante, falando do custo, é isso que eu digo: a resistência não é o custo, não é. A resistência é a falta do conhecimento. E como é que você acha que a gente pode divulgar mais? Porque a gente vê em LinkedIn, a gente vê em outras, em outros canais e tudo, a gente vê muito pouco a respeito da acessibilidade. Como é que a gente pode divulgar isso para que isso fique claro? De repente, nas escolas, já começar com as crianças desde pequeno a compreender, inclusive pela própria empatia, né, das crianças olharem o amiguinho que tem talvez alguma deficiência, alguma coisa assim. O que você acha, com a tua experiência, pode ser feito? Eu estou há 23 anos focado em projetos, laudos, consultorias de acessibilidade. Eu comecei a minha carreira ainda na faculdade, quando eu juntei um grupo de alunos em cadeira de rodas, olhos vendados, muleta, e percorri ali, fui da faculdade até a Praça Buenos Aires,
com cadeira de rodas, olhos vendados, muleta, e foi uma experiência assim, imagina, 23 anos atrás, foi surreal. E de lá para cá eu percebi uma coisa importante. A melhor forma, Karen, é se colocar no lugar da pessoa. Sim. Edu, mas o que você recomenda para a gente divulgar mais a acessibilidade? O primeiro passo, você que está conosco aqui, se coloca no lugar da pessoa. Edu, como assim? Fecha seus olhos por 5 minutos, faz a atividade, põe no seu celular um temporizador, 5 minutos, e faz as suas atividades aí onde você está, do dia a dia, com os olhos fechados. A partir disso, eu consigo entender, me colocar no lugar da pessoa e, a partir daí, ser um agente de transformação no meu projeto, na minha obra. Eu costumo dizer, Karen, não é uma simples rampa que o arquiteto, que o engenheiro está colocando. Não é só uma rampa. É o exercício do direito de ir e vir. É o exercício da igualdade de oportunidade. Mas, Edu, então como é que eu faço para divulgar isso? Bom, se coloca no lugar da pessoa e começa a implantar os elementos de acessibilidade no seu projeto e na sua obra. Mais importante, não existe edificação metade acessível. A placa tem que estar em braille, o corrimão tem que estar em 2 alturas, o piso tem que ser antiderrapante, o alarme de emergência no banheiro, por exemplo, aquela bacia com abertura frontal, sabe? Sim. Nunca foi acessível aquilo, gente. Aquilo é proibido. A pessoa, quando faz a transferência da cadeira de rodas para a bacia sanitária, a primeira coisa que vai para a bacia sanitária, assim, ó, nessa transferência, é a perna da pessoa. Quando eu faço essa transferência, a minha perna entra nesse buraco. Preenche, eu caio. Só que tem um detalhe. Eu não caio só. Eu caio e a perna fica presa. Gente, acidentes horríveis acontecem. E aí eu tenho que ter um alarme de emergência ali, para poder pedir socorro. Então você percebe, aquela bacia sanitária é proibida. Não existe aquilo. Não sei aonde surgiu essa ideia de que alguém disse que aquela bacia com abertura frontal era acessível, mas nunca foi. E que é muito comum hoje. E existem outros tipos de bacia? Sim, é uma bacia convencional. Tá. Só que ela tem que estar na altura da cadeira de rodas, né? Sim. Por quê? Porque a pessoa faz a transferência na mesma altura da cadeira, para ficar mais confortável. Claro. Mas ela não pode ter aquela abertura. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Edu, como é que eu divulgo isso? No seu escritório de arquitetura, no seu shopping, no seu estabelecimento comercial, começa a difundir esse conhecimento, né? Edu, uma pergunta. Arquitetura da saúde, hospitais, clínicas, no Brasil, estão preparadas, bem preparadas, a estrutura de acessibilidade? Muito boa a sua pergunta. Eu quero trazer um exemplo. Eu fiz um projeto de acessibilidade de um hospital oncológico em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Tinha um projeto no hospital. Tinham 5 ou 6 salas de cirurgia. Antes da sala de cirurgia, havia um vestiário do cirurgião. Eu olhei no projeto e fiz esse vestiário acessível. Ou seja, eu aumentei o tamanho dele, coloquei um espaço para troca de roupa deitada, uma superfície de troca de roupa, e entreguei o projeto. Bom, fiz os sanitários, enfim, fiz a acessibilidade do hospital inteiro. E entreguei. Passaram-se alguns dias, me ligou o advogado do hospital. Doutor Eduardo, o senhor precisa rever o seu projeto. Por quê? Não, a equipe técnica aqui me pediu para ligar para o senhor, porque está errado. Como assim? Aumentar o espaço. Como que... E as falas eu acho muito interessante, porque parecem muito agressivas, né? Mas é o nosso dia a dia, é o dia a dia que a gente convive, por isso que eu acho que a acessibilidade é cultura, é mudança de cultura. Queridos, vivemos uma nova forma de projetar as edificações. Não é só acessibilidade, norma de desempenho, bombeiro, sustentabilidade. Todas essas leis e normas, incluindo a acessibilidade, estão mudando a forma de conceber as edificações, né? Outros colegas que estão participando
né, do bate-papo com vocês, tem mostrado novas formas de pensar arquitetura. Exatamente. E a acessibilidade, ela vem nisso, né? Por exemplo, faixa de alcance visual da janela. O peitoril da janela de alvenaria, um peitoril de alvenaria, não pode mais estar 1 metro de altura. Porque se eu dou o direito de uma pessoa em pé enxergar uma janela, a pessoa sentada tem o mesmo direito? Numa cadeira de rodas? Tem o mesmo direito. Sim. Então, a norma de acessibilidade diz: a alvenaria da janela tem que estar a 70 centímetros. Não pode mais estar 1 metro, porque eu preciso permitir o alcance visual de uma pessoa sentada. Isso é mudança de cultura de projeto. Bom, com certeza. Vamos voltar para o hospital. Aí, o advogado me falou assim: Eduardo, não tenho cirurgião cadeirante. Eduardo, não tem como um cirurgião ser cadeirante. Então você, por favor, corrige seu projeto e tira essa adaptação que você fez aqui. Aí eu falei, não, tudo bem, deixa eu estudar, deixa eu ver o que aconteceu, tal, e voltei. E estudei. Luiz, muito interessante. E eu queria deixar esse recado também para quem está nos assistindo. A minha função não é julgar a capacidade de alguém para exercer a sua atividade. A minha função enquanto arquiteto é uma só: eliminar a barreira física para garantir igualdade de oportunidade. Por exemplo, portaria de condomínio, portaria de um prédio residencial, precisa ser acessível? Sim, obrigatória pela lei. Bom, mas quando que um porteiro vai ter deficiência? Não sei, essa não é a minha função. A minha função não é julgar a capacidade de ninguém fazer ou não a sua atividade. A minha função é deixar aquele ambiente preparado. Aí eu liguei para o advogado do hotel e falei, olha, é o seguinte, meu projeto está certo. Do hospital. Do hospital. O banheiro, o vestiário do cirurgião precisa ser acessível. Por quê? Porque a minha função não é avaliar se pode ou não um cirurgião ter deficiência. A minha função não é saber se você tem ou não um cirurgião com deficiência. A minha função é eliminar as barreiras físicas e permitir igualdade de oportunidade para que um dia exista um cirurgião com deficiência podendo exercer a sua habilidade. Né? Então, assim, hospitais hoje, eles estão acessíveis? Eu penso muito no cliente, porque naturalmente a necessidade é muito maior de clientes que vão visitar um hospital, uma clínica. Eu já tive a honra, o prazer de fazer alguns projetos de hospitais, né, famosos aí no Brasil, Einstein, enfim, alguns deles. E assim, é um desafio, porque eles ainda não têm essa cultura de que você tem que atender pessoa cega, pessoa surda, sim, pessoa na cadeira de rodas, idosos. O que a gente imagina que por natureza, o projeto de um hospital já seria acessível, né? Claro. Mas eles a gente ainda tem algumas questões que precisam ser vencidas com relação à eliminação dessas barreiras físicas. Por exemplo, como é que uma pessoa numa cadeira de rodas abre uma porta, né? Imagina que a porta abre na minha direção, tá? Aí eu estou numa cadeira de rodas, eu me posiciono na frente dessa porta. Eu vou pegar na maçaneta, eu vou puxar essa porta. Eu consigo abrir? Não, né? Por quê? Você está com Porque a cadeira está na frente. Você está na frente. Perfeito. Aí eu vou me afastar dessa porta para livrar meu pé e eu já não alcanço mais a maçaneta. Isso. Então, o que diz a norma de acessibilidade? As portas para serem abertas por pessoas com muleta, andador, cadeira de rodas, elas precisam ter uma coisa chamada espaço de aproximação lateral. 60 centímetros ao lado da maçaneta tem que ser livre, não pode ter nada. Então, um corredor de 1,20 m com uma porta abrindo, para mim, não pode existir mais. Porque eu não consigo mais abrir essa porta. Então, sempre ao lado de uma porta que abre na minha direção, eu tenho que ter 60 centímetros livre. O que a gente vê na maioria das vezes? Primeiro, corredores estreitos, as portas no final do corredor, ou quando tem esse espaço na lateral, a gente vê móvel, a gente vê uma bancada, impedindo a aproximação, né,
das pessoas para poder abrir essa porta. Então, eu penso que é esse tipo de detalhe que está previsto na norma, que garante a inclusão, a igualdade de oportunidade, que, por exemplo, nos hospitais a gente ainda não vê acontecendo. Não vê. Não. E agências bancárias, hein? Que já é uma complicação da gente entrar, né? Não é verdade? E essa parte, como funciona? Muito legal a sua pergunta, Karen, porque o que acontece? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Imagina que o Luiz tem um restaurante, ok? E ele decidiu ampliar esse restaurante. Muito bem. E ele fez um mezanino no restaurante. Só que para não pôr o elevador, ele pensou o seguinte, você pensou assim, bom, vamos fazer assim, tudo que eu servi no mezanino, eu vou servir no térreo, tudo. O arroz, a carne, a cerveja, o chopp, tudo é igual, ok? Na ideia do Luiz, o serviço é o mesmo. Então eu queria perguntar para vocês, você é obrigado a colocar um elevador para cima? Sim ou não? Bom, pelas normas que você disse, sim. Por quê? Porque, assim como eu gosto de ir para o mezanino, né, porque talvez eu tenha uma vista mais bonita, as outras pessoas também. Olha a fala dela, muito legal, Karen. Mas o Luiz, ele vai argumentar da seguinte forma. Ele vai falar assim, Karen, eu não estou oferecendo vista. O que eu estou oferecendo? Comida. Comida? A comida é a mesma, Karen. Mas a gente vai em restaurante pela experiência, não só pela comida. Mas ele não está vendendo experiência, Karen. Não, tudo bem, mas... É que ela já teve restaurante. Isso. Aí outra, não, é pra gente... É uma brincadeira eu acho aqui. Ótimo, mas é isso aí mesmo. Outra, Karen, o Luiz, o Luiz, o dono, o gestor desse restaurante, ele vira pra gente e fala assim, tudo bem, Edu, cadê na lei isso que você está falando? Cadê? Onde é que está na norma essa obrigação de eu pôr o elevador? Aí a gente fala, não, mas é nobre, é uma causa, é a experiência, é a vista. Aí ele fala, Edu, isso tudo é maravilhoso, cara, mas vai me custar 50 mil reais, 100 mil reais um elevador. E cadê na lei? Cadê na lei? Eu sou obrigado ou não? Por que eu estou trazendo isso? Porque o gestor, o gerente de uma agência bancária, nada contra, viu? Não estou... Tudo bem. É cultura, é mudança de cultura, é isso que nós estamos falando. Ele falava assim, não precisa vir até a minha sala, a pessoa com deficiência não precisa vir até mim, eu vou até ela. Ele fala assim, a pessoa não precisa nem entrar na agência, se ela quiser o cartão, se ela quiser o dinheiro, o que ela quiser, eu vou até ela. Eu vou até a rua, ela não precisa nem entrar na agência. Se quiser, eu atendo ela na rua. Parece estranho, hein, o que eu estou falando. Mas o que é importante aqui? Nós tínhamos uma lei no Brasil, de número 3298, de 99, que dizia assim... Igualdade. A garantia da acessibilidade estava vinculada ao serviço. Então, a diretora de uma escola, ela falava assim, para que essa criança com deficiência não pare de estudar, eu ponho a sala dela no térreo. Uma clínica, hoje é muito comum você ter uma edificação, que a pessoa reforma uma casa de 4, 5, 3 andares e aluga os quartos como salas de atendimento médico, sabe? De psicólogos, médicos. Hoje é muito comum isso, né? Um coworking. Um coworking. Isso, e aí o gestor fala assim, Edu, eu tenho uma sala de atendimento no térreo. O gerente de uma agência bancária, ele fala assim, eu atendo a pessoa no térreo. Ela não precisa vir até mim. Por que isso estava dentro da nossa cultura? Porque nós tínhamos uma lei federal que dizia isso. A acessibilidade está vinculada ao serviço. Se o serviço é garantido, eu tenho acessibilidade. Mas vocês percebem que nessa minha fala... É muito além. É muito. E aí o que aconteceu? Chegou em 2004 um decreto federal 5296 de 2004, ele diz... A deficiência não está na pessoa.
A deficiência está na barreira física, que impede a participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidade. Então, agora, você é obrigado a garantir acesso a todos os ambientes. Todos os ambientes. Todos. Então, o seu restaurante tem que ter o elevador. A agência bancária tem que acessar todos os ambientes. Edu, mas o ambiente do funcionário também. Então, acho que essa é a mudança. Só que nós estamos falando, sei lá, de 20 anos atrás, que muda essa cultura, né? Sim. Do que é acessibilidade, que não é mais acesso ao serviço, mas acesso ao ambiente. E é isso que nós estamos tentando mostrar e fazer no nosso país, né? Reformar as edificações para o acesso a todos os ambientes. E as calçadas? Calçadas. E as calçadas, Famosas Edu? calçadas. Conversa com a gente. Vai lá na prefeitura, bate na porta. O que a gente pode fazer com as calçadas desse país? Buracos, calçadas. É um desafio muito grande. Calçadas, eu acho que o Brasil hoje passa por essa mudança, no Brasil inteiro. Nos meus grupos de alunos, né, nos arquitetos que eu ajudo nas consultorias, o tema maior hoje é calçada. Preciso pôr o piso tátil, preciso colocar qual é o tipo de piso que eu uso, como que eu sinalizo, né? Eu acho que calçadas hoje é um dos maiores desafios do nosso país inteiro, né? Mas tem algumas coisas importantes. A responsabilidade da calçada é do dono do imóvel. Isso. Não é da prefeitura. Exatamente. Eu fiz agora uma calçada aqui em São Paulo, num prédio grande aí, e ele é vizinho a uma subprefeitura. A subprefeitura fez a calçada dela acessível e, quando chegou na esquina, notificou. Falou, olha, agora você faz, agora é a sua vez de fazer. Né? Mas como assim? Sim, porque a responsabilidade da calçada é sua, é do dono da edificação. Sim. Né? Então, acho que são algumas coisas que precisam ser conhecidas por nós, né? Mas tem algumas coisas legais de calçadas. Por exemplo, se a rua é um morro, a calçada é um morro. Sim. Eu não consigo fazer uma calçada com 8% numa rua de 10%, de 20%. Então, então, o que eu não posso ter, Karen? Nenhum degrau nessa calçada. Ela vai acompanhar o perfil do terreno, mas ela não pode ter nenhum degrau, né? Então, são algumas coisas que acho que é importante. É uma rampa, então. É como se fosse uma rampa, né? Como se fosse uma rampa. As construções novas de alto tráfego têm muita deficiência ainda, as mais recentes? O que eu queria deixar de mensagem com relação a edificações novas. Estão cada vez mais acessíveis, sim, mas a gente tem que lembrar o seguinte, como eu falei, não é só a rampa, não é só o sanitário acessível. Acredite, olha que coisa interessante. Vou pegar um número conhecido pela maioria, um censo do IBGE de 2010, tá? Em 2010, o censo do IBGE disse: o Brasil tem 45 milhões de pessoas com deficiência. Das 45 milhões, 30 milhões têm dificuldade de enxergar. Nossa. Então, quando a gente percebe esse número, a gente percebe o seguinte: não basta uma rampa, né? Não basta só a rampa. O que eu tenho que ter? Braille nas placas. Se eu ponho uma placa aqui, diretoria, sala de reunião, sala dos professores, é impressa, eu estou atendendo uma minoria. Entende? Agora, se essa placa tem letras em alto relevo, se essa placa tem o Braille e ela está numa altura em que a pessoa consiga ter acesso, eu estou atendendo a esses 30 milhões de pessoas com dificuldade de enxergar. Então, as edificações novas estão acessíveis? Sim, elas estão se tornando acessíveis. Mas é importante lembrar, a acessibilidade está no detalhe. Não existe edificação metade acessível, né? Em São Paulo tem alguma construção nova que esteja muito próxima a uma boa acessibilidade? Existem. Por exemplo, nós tomando a liberdade de falar alguns projetos que nós fizemos. Por favor. Aqui, o Hotel Hilton, onde nós estamos próximos, o Hotel Hilton passou por uma obra muito grande de adaptação e acessibilidade, que até vale a pena uma visita, enfim, conhecer o que foi feito lá. Todas as placas no hotel inteiro foram trocadas com placas com Braille, por exemplo, né? 20 quartos acessíveis
né, num hotel de alto padrão. A piscina tem um elevadorzinho que leva a pessoa para dentro da piscina, por exemplo. Então é isso, né? Esse é um case É um case exemplar. que vale a pena comentar, sim. E lugares públicos, né? Não um hotel, mas lugares públicos que você considera que estão realmente acessíveis. Eu acho que os nossos parques estão se tornando acessíveis, sim. Cada vez mais, né? Eu penso ser importante comentar da questão do detalhe. Não basta uma rampa, você tem que sinalizar para a pessoa surda, você tem que sinalizar para a pessoa que não enxerga. Então, acho que esse é o nosso desafio hoje em São Paulo, né? E eu, aproveitando, a gente tinha batido um papo antes, né, de começarmos, e a gente tem muito gestor de indústria, de galpão logístico, né? E eu queria trazer uma informação muito importante para hoje um gestor de um centro logístico, ou o gerente, o gestor de uma indústria, né? Você está fazendo aí um projeto de um galpão, de um centro logístico. A acessibilidade, ela tem 3 pilares. A autonomia, eu tenho que dar condição da pessoa fazer tudo sozinha, sem precisar de ajuda. O conforto, com o menor esforço físico possível. E a segurança. Rapidamente, autonomia. Então, eu tenho que entrar sozinho num restaurante, eu tenho que me servir sozinho, né? Num restaurante, por exemplo. Isso é autonomia. Conforto, um supermercado. Altura dos produtos. Os produtos num supermercado não podem estar abaixo de 40 centímetros e nem acima de 1,40 m. Nas lojas... Nas lojas Renner, Boticário, sei lá, nessas grandes lojas, né? A faixa de alcance dos produtos tem que estar de 40 a 1,40 m. Isso é o conforto, é o menor esforço físico. Muito bem. Terceiro, segurança. E aqui entra o galpão logístico e a indústria. Quando eu vou fazer um trabalho de acessibilidade numa indústria, eu falo para o gestor, que na maioria das vezes é um engenheiro de segurança. Eu falo assim, acessibilidade para uma pessoa na cadeira de rodas é importante? Para a pessoa cega mas eu vim aqui trazer segurança para o seu colaborador. Porque numa indústria, num galpão logístico, eu tive semana passada fazendo uma em Osasco, passam carretas em velocidade que não consegue frear rapidamente, então é um trânsito de empilhadeira, né? Então, assim, é uma circulação de pessoas e veículos que causam muitos acidentes. E aí o uso do celular, você está caminhando lá, toca o celular, aí, né, há os riscos de acidente. Então eu digo para o gestor, eu falo, acessibilidade numa indústria não é só, o que é muito importante, mas não é só o cadeirante, é a segurança do seu trabalhador. Por quê? Quando eu crio o que na indústria eles chamam de um caminho seguro, né? Para eu sair de um prédio, ir até o galpão, do galpão eu ir para o refeitório. Então eles têm uma rota, um caminho. Né? Eu falo, para nós da acessibilidade, isso se chama rota acessível. E quando eu elimino os desníveis, ponho as guias rebaixadas, quando eu sinalizo as travessias, quando eu faço as placas, quando eu sinalizo corretamente esse caminho, eu estou trazendo segurança ao trabalhador. Então, você percebe, Luiz, Karen, que vai muito, muito além de uma rampa, né? A gente está falando de segurança na edificação. Segurança do trabalho. Segurança do trabalho. Então, quando o gestor de uma indústria, de um centro logístico, ele percebe, cara, a acessibilidade aqui vai evitar acidente dentro da operação, gente, isso para um gestor, isso para um investidor, isso para o dia a dia de um centro logístico. Eu estive, hoje é quarta, nós estamos aqui numa quarta-feira, né? Segunda-feira, eu estava nas Casas Bahia, no CD, lá em Jundiaí, nas Casas Bahia, fazendo acessibilidade. E eu disse isso para o gerente de manutenção. Eu falei, eu vim aqui trazer segurança para essas pessoas que estão circulando de forma aleatória. Desprotegidas. Né? E aí o pessoal no celular, o pessoal distraído. Quando você cria essa rota acessível do CD para o almoxarifado, para o refeitório, para o ambulatório, para o ADM, para o administrativo, quando você interliga isso, sinaliza isso, põe as guias rebaixadas,
transforma esse caminho num caminho desobstruído e sinalizado, você está trazendo segurança, você está evitando acidente num centro logístico. E acessibilidade também ao mesmo tempo. Com certeza. Eu tenho as duas últimas perguntas aí, uma que não quer calar, que eu fico assim me coçando, porque é uma curiosidade minha saber o que te levou a entrar nessa área de arquitetura acessível. Para mim foi um chamado, para mim eu tenho isso claro, que ainda na faculdade, né? Eu estava saindo da faculdade no ano de 2000 e percebi, falei, mas eu estou saindo sem conhecer isso. E aí do caminho da faculdade para casa, as calçadas, né? As calçadas todas esburacadas, eu falava, mas eu estou saindo da faculdade, me formando com um título de arquiteto e urbanista e não aprendi nada disso, na época, né? Não aprendi nada. Então, ali despertou uma dúvida, e isso? E aí eu comecei a estudar, enfim, aplicar no meu trabalho, mas para mim, eu acho que foi realmente um chamado, assim, que Deus falou, Edu, precisa cuidar disso aqui, para os nossos arquitetos, para os nossos engenheiros. Você precisa cuidar disso, cara. Mais acessível. Para as cidades serem acessíveis. Para mim é isso. Eu não tenho pessoas com deficiência na minha família, mas assim, minha avó, ela não está mais conosco, mas ela viveu até os 91 anos, mas eu presenciei uma dificuldade de mobilidade cadeira de roda. Com ela andando com andadores, né? Sim. Não íamos mais nos restaurantes, porque ela não conseguia frequentar os restaurantes que tinham escadas. Então, e eu acho que essa minha fala agora, ela com certeza, todo mundo que está nos assistindo tem alguma realidade próxima, um parente. Puxa, não consigo mais ir no restaurante porque minha avó, minha mãe... enfim, a gente tem isso próximo de nós, com certeza. E eu acho que isso me despertou lá na época, falando, puxa vida, o arquiteto, o urbanista precisa conhecer isso, né? Precisa entender isso, né? É uma questão só, Karen, dá licença. Eu vi uma matéria semana passada, casualmente pelo rádio, que o custo de transporte para um cadeirante de uma distância muito pequena, de 3 quilômetros, era um absurdo de caro, por causa do carro que tinha que ter espaço para colocar cadeira de roda, etc, etc. Então, para você atravessar a Paulista de ponta a ponta, vamos dizer, e para um cadeirante ia pagar R$150. Olha só, não conhecia, mas que é uma realidade. Porque o carro tem que ser adaptado, né? e então tem que ser pedido especialmente. E é muito triste isso, né? Exatamente. Para dar 3 quilômetros. O que se nós tivéssemos... Embora a Paulista ela tem, né, as suas calçadas largas, niveladas, com guias rebaixadas, mas... eu falei o exemplo da Paulista, uma distância curta. Né? Eu entendi, sim. Mas o que me chamou a atenção, porque se nossas calçadas fossem acessíveis, a pessoa poderia circular esses 150 metros... né? Com autonomia, conforto e segurança, né? Sem precisar de um transporte e gastar esse valor, né? Interessante. Bom, desculpa, você ia comentar. Esse espaço é seu. Obrigado, Karen. Esse espaço é seu. E a última pergunta é porque, com certeza, tem alguns estudantes de arquitetura. E a sua fala foi muito gostosa de ouvir, que de repente assim, eu saí, caminhei pelas calçadas e falei, é algo a mais, é um chamado, né? Que conselho, o que você falaria para esses estudantes que estão se formando agora? E, sabe, fale com a tua alma agora, né? Porque você fala com o coração, né? Quando você fala da acessibilidade. Né? Bom, primeiro o conselho para os estudantes é o TCC, né? Acessível, né? Lembre-se disso. Lembre-se disso, hein? Vamos fazer projetos de casas livres de obstáculos, né? Eu sei que o nosso ambiente é um ambiente de colegas da área corporativa, né? Mas hoje uma casa precisa ser pensada para longevidade. E está aí um tema maravilhoso para um estudante, né, de arquitetura, né, para pensar na longevidade na hora que projeta uma casa. Sem né? dúvida nenhuma. Mas sabe, Karen, eu penso realmente que eu não conheço um arquiteto que fala assim, eu fiz arquitetura porque fui obrigado. Eu não conheço. Pode ser, pode existir.
mas eu não conheço, na minha turma, nos colegas que eu frequento. Então, o profissional hoje, o estudante que escolhe pela arquitetura, ele tem uma paixão, né, de ajudar pessoas. Sim. Então, o que me motiva na acessibilidade é exatamente isso. Eu sei que eu estou ajudando pessoas. Eu me formei para ajudar pessoas. Eu digo isso numa das minhas mentorias, né? Eu tenho uma mentoria que chama Mentoria Elite da Acessibilidade, onde eu, além de ensinar a norma, eu ensino o desenvolvimento profissional. E eu digo isso para os profissionais, eu falo, nós não nascemos para vender projeto. Porque quando eu me formei, Luiz, a ideia era assim, então agora eu tenho que ficar vendendo o projeto, né? Vou ficar vendendo o projeto, vendendo o projeto. Aí eu falei, não, mas eu não me formei para isso, eu não nasci para vender projeto. Eu me formei para quê? Para ajudar pessoas. E aí, quando eu percebi que tinha 45% de pessoas que eu não estava conseguindo ajudá-las com os projetos que eu fazia, eu falei, opa, tem alguma coisa errada na minha carreira, né? Então, você que está estudando arquitetura, eu tenho quase certeza, você está na arquitetura por uma vocação. E lembra, a sua vocação, qual é? Ajudar pessoas. Você está se formando para ajudar pessoas. E a melhor forma de você ajudar hoje as pessoas é com o quê? Com acessibilidade. Nossa, que lindo, que lindo. Luiz Onaga, obrigado por essa parceria. Obrigado por você, Karen. Obrigado. Eduardo Ronchetti, você foi o máximo. Obrigado. Foi uma conversa deliciosa. Vocês que estão aí nos assistindo, a mais esse momento, esse meeting da Office Connection, sempre tem mais. Até a próxima.